A graça e a paz, irmãos, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, tô muito empolgado para esse vídeo. Eu tô muito mesmo. Talvez o que eu venha trazer para vocês aqui, vocês nunca tenham ouvido antes acerca do livro de Joel. Normalmente as pessoas costumam falar, pregar, você ouve em pregações acerca de Joel falando, contextualizando com Atos, né, que fala acerca, derramarei do meu espírito sobre toda a carne naqueles dias, né, mas o que você vai ouvir aqui hoje é muito, mas muito profundo acerca dessa profecia e das outras que esse livro contém. Eu vou passar um breve takezinho para você, tá, de introdução do livro de Joel, para você contextualizar, para você compreender do que se trata o livro de Joel, e depois eu vou entrar em águas profundas. Eu vou entrar em águas profundas. Você está preparado? Você está preparado para se afogar nas águas profundas? Para se alimentar de um alimento pesado que vai, olha, te dar uma força extraordinária espiritualmente? Então eu peço, acompanhe até o fim, cara. O início do livro de Joel traz a única informação que se tem sobre a pessoa do profeta, filho de Petuel. Além disso, não existe qualquer registro que permita saber quando ou onde viveu, onde nasceu e qual sua idade e atividade. Essa falta de informação tem dado lugar a diversas conjecturas quanto à época em que o profeta exerceu o seu ministério. Consequentemente, a respeito das pessoas às quais dirigiu a sua mensagem ou às nações às quais fez referência. Apenas alguns indícios, revelados pela análise literária do texto, permite supor que pregou em época posteriores ao exílio da Babilônia, talvez em torno de 400 a.C. Pode-se pensar que a tragédia do ano 586 a.C., com a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico dos seus habitantes, está presente na mente de Joel, quando ele anuncia o castigo divino contra as nações que espalharam Israel, repartiram a terra de Judá e enviaram os habitantes de Jerusalém ao desterro e até os venderam como escravo aos gregos. Em suporte a essa hipótese, podemos observar que, segundo Joel, a autoridade em Jerusalém encontra-se nas mãos, então, dos anciões e dos sacerdotes. Já não é exercida pelo rei, nem está entregue aos funcionários da monarquia, instituição que este livro não menciona. Ao contrário dos profetas anteriores ao exílio, Joel participa na sua mensagem do pesar dos sacerdotes, porque desapareceram do templo a oferta de manjares e a libação. Isto é, porque se interrompeu atividades do culto com tudo que ela envolvia. A mensagem desse profeta está inteiramente voltada em uma só direção. Porque o dia do Senhor vem, dia de escuridade e densas trevas. Grande e terrível é o dia do Senhor. Mas sobre o pano de fundo do juízo de Deus, Joel descreve a dramaticidade do momento presente. Uma terrível praga de gafanhotos atingiu o país como um exército bem treinado, e não sobrou sequer um fiapo de vegetação depois que eles passaram umas sucessivos ataques devorando a tudo. Mas ainda não terminou, pois ao ataque dos gafanhotos, logo em seguida, se segue-se de uma grande seca que deixa pessoas e animais sem água e nem alimento. A situação torna-se, enfim, extremamente crítica, ponto de até o culto no templo ser afetado. Uma vez que a escassez dos cereais e de vinho exigiu a restrição das ofertas e das libações. Nessas circunstâncias, Joel solicita aos sacerdotes que convoquem o povo de Judá para que se reúnam no templo em assembleia, a fim de jejuar e prantear diante do Senhor e, acima de tudo, para demonstrar arrependimento sincero. Apesar da urgência dos acontecimentos narrados, o profeta não perde de vista o tema último e principal do seu anúncio. Os castigos presentes são o prelúdio do momento em que Deus, Senhor e Juiz universal, julgará a todos os povos e nações da terra. Esse instante derradeiro e terrível será o dia frente ao qual todos os rostos empalidecem. Apesar disso, também será um dia de graça e de salvação, porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, vamos lá então, irmãos, para o texto. Vamos lá. Joel capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, escutais todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Olha só, vamos dar uma paradinha aqui. Joel está falando que isso que ele vai estar falando aqui aconteceu nos vossos dias, naquele tempo? Aconteceu nos dias dos vossos pais? Então,
parece que na sua plenitude não aconteceu. Ele vai trazer. Vou dar uma breve explicação aqui. O texto de Joel, ele vai trazer profecias pontuais acerca do império, acerca de Jerusalém e do povo. Ele vai potencializar a visão, a direção dos últimos dias, tá? Da última semana de Daniel na volta do Senhor Jesus. Então, essa profecia ela é pontual, mas ela é totalmente profética aos últimos dias. Porque isso aconteceu agora, aconteceu com os vossos filhos ou filhos dos vossos filhos, mas que isso seja ensinado de geração em geração, porque virá esse grande dia. Ok? Então vamos prosseguir. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinhos por causa do monstro, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são os dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Ou seja, agora nós vamos compreender aqui do que se trata esse leão. Ele disse, veio um povo contra a minha terra, tá? Poderoso e inumerável. E os seus dentes são dentes de leão. Ele faz uma configuração, uma simbologia ao leão. Tá, Joãozinho? Mas o que significa o tal do leão? Para a gente compreender o que significa o tal de leão, eu vou precisar que você vá comigo para Daniel 7:4. Tá? Daniel 7:4, contextualizando para você, ali Daniel tem uma visão então de 4 animais. O primeiro deles era um leão, ele tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem ele foi lhe dado a mente de homem. Tá. Isso aqui, amados, ele está contextualizando para os últimos dias também, Daniel, mas ele está contextualizando, lembrando que o contexto de Daniel é o exílio babilônico. E ele configura, né, então, o exílio babilônico, Babilônia, então, como leão. Então, leão significa Babilônia, só para alinhar, é o atual Iraque hoje. Ou seja, nós entendemos que Joel está se referindo aqui no verso 6 até o verso 7, ele está se dirigindo ao leão, que significa então a Babilônia, só para vocês compreenderem. E fez da minha vide uma assolação, destroçou minha figueira, Jerusalém, né? E tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Ou seja, aqui a gente vê totalmente Jerusalém, ela sendo invadida por Babilônia, né? E eles então sendo levados a cativo na Babilônia. E a figueira então ela está sendo destraçalhada ali, né? E aqui o Senhor está falando que cortada está a casa do Senhor e a oferta de manjares e a libação. Então aqui existe algo muito interessante no verso 9 de Joel, porque ele vai fazer uma referência a manjares, oferta de manjares e libação. Daniel 9:27, ele vai falar acerca deste tempo, onde Deus ele faria novamente cessar a oferta de manjares e a libação. Daniel 9:27, ele diz o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, amados, só para a gente aproveitar esse deixa de Joel acerca aqui então de ser cortada a casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação, a gente vê que o contexto de Daniel 9:27, né? 9:27, ele está falando acerca dos últimos dias, da última semana de Daniel, aonde esse homem que se levantaria faria acordo com muitos, e aqui ele está falando aqui, que ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da semana, então, do período de 7 anos, ele faria, esse homem iníquo, ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominações virá o assolador. A gente viu que o leão, ele tinha asas de águia. Por quê? Porque o império do anticristo que vai se levantar na última semana, ele terá similaridades dos 4 animais que Daniel tem a visão. É um conjunto dos 4 animais. É um império totalmente
destruidor que se levantará. E aqui ele também faz referência àquele leão, a antiga Babilônia, atual Iraque, né, que faria novamente cessar o sacrifício de oferta de manjares. Para a gente compreender, o sacrifício de oferta de manjares no contexto de hoje significa a oração dos santos, tá? O levantar das mãos, o anunciar do evangelho. Então isso é o sacrifício de oferta de manjares agradáveis a Deus nos dias de hoje. Eu vou levar você agora para Apocalipse 11:7, que vai dizer o seguinte: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, aqui ele está falando sobre as duas testemunhas, tá? A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matarás. Aqui então, ou seja, ele está falando que essa besta, esse império liderado por esse príncipe, na metade da semana, no período 3 anos e meio, ali, quando se dá a metade da última semana, as duas testemunhas elas seriam mortas. A gente tem compreensão, né? A gente crê assim, que as duas testemunhas não se referem unicamente a duas pessoas, mas significa a plenitude da igreja, a unção de Moisés e Elias sobre a igreja de Cristo Jesus. Por que, João, que você está dizendo isso? Porque eu estou ligando tudo isso, amados, com o verso 9 de Joel, que fala acerca da oferta de manjares que a gente viu em Daniel 9:27, que vai ser cessada no meio da semana. A gente vê que as duas testemunhas, elas são mortas no meio da semana. E Apocalipse 13:7, a gente vai ver que na metade da semana foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 vezes, tá? E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua. Isso aqui está totalmente alinhado com o que a gente acabou de ver, irmãos, acerca de Daniel, desse príncipe, né, desse assolador que viria sobre as asas da desolação, que faria acordo com muitas nações, povos e línguas, que é o que Apocalipse 13 está falando. Aqui também ele está falando que na metade da semana, aos 42 meses, então ele vai se dirigir com boca de blasfêmia contra Deus e vai pelejar contra os santos e os vencer. É exatamente o período do decreto do anticristo para morte contra todo tipo de cristão, que a gente viu com as duas testemunhas que acontecem no meio da semana. Daí em diante, então, ele começa a blasfemar contra tudo que se chama Deus. Isso aqui está alinhado com Joel acerca do sacrifício de manjares, mas eu vou continuar que você vai compreender. É um pouco talvez difícil para você agora alinhar, mas continua comigo que você vai ver a tamanha revelação que nós temos aqui, ok? Então ele vai prosseguir falando: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Ou seja, ele traz um contexto desolador daquele tempo. A vide se secou, a figueira se murchou, a rameira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Aqui está se referindo também à última semana de Daniel, nos flagelos de Deus, onde ele vai ferir a terra, o mar, os peixes, né, e tudo mais. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. A oferta de manjares e libação, então, é a oração dos santos, tá, amados? Que vai ser decretado o fim, você não vai poder exercer sua fé no meio da semana, da última semana. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Ou seja, o que ele está falando? Ele estava falando até agora aqui do contexto daqueles dias, mas de repente ele vem numa profecia. Ele está falando: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Ou seja, o dia da volta do Senhor não é algo lindo, maravilhoso, belíssimo às nações, mas é assolador, assolação. Verso 16, acaso não está destruído os mantimentos diante dos vossos olhos? Ou seja, aqui a gente vê exatamente as duas testemunhas, quando elas são levantadas, elas têm poderes para danificar o mar, a terra, o céu, fazer parar de chover. Então ela está também alinhada com essa profecia aqui do verso 16, onde a terra está assolada, juntamente com os flagelos da ira de Deus e juntamente com a proclamação das duas testemunhas.
E acaso não está destruídos os mantimentos dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus é a alegria ou regozijo? Porque nesse tempo haverá grande perseguição. A semente mirou debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos dos desertos. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Ou seja, tocai a trombeta em Sião. Quem que vai estar tocando uma trombeta em Sião? A gente sabe que aqui ele está se referindo à trombeta que vai estar sendo tocada pelas duas testemunhas, né? O anúncio, a proclamação do evangelho. Mas ele também está fazendo referência à sétima trombeta que vai tocar em Sião. E todos os moradores da terra serão perturbados, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia, olha só, verso 2, de escuridade e densas trevas, dias de nuvens de negridão. Ou seja, qual que é o contexto dos dias da volta do Senhor? Negridão, nuvens de negridão, densas trevas e escuridade sobre a terra. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante dessa geração em geração. Joel 2:2, então a gente vê aqui um contexto, tá? E ele fala que como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, e nem depois dele haverá. Isso tudo está alinhado, amados, com um tempo, e esse tempo está decretado em Mateus 24:21, que vai falar: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias então foram abreviados. Joel, amados, 2:4, ele vai falar: a sua aparência é como de cavalos e como de cavaleiros, assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelo cimo dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Amados, olha só, o contexto que ele está falando aqui é do quê? Da volta do Senhor. Eis que ele vem sobre os montes, ele vem sobre as nuvens do céu. Tá? E isso aqui, amados, esse contexto que eu acabei de ler com vocês, ele está totalmente contextualizado em Mateus 24:31. Você gravou o que eu acabei de ler? Até o verso 6. Então, olha só, Mateus 24:31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos dos ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. Ou seja, exatamente o que Joel do 4 ao 6 está falando. 1 Tessalonicenses 4:16, ele vai falar: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Apocalipse 14, ele vai falar: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas, como uma voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como a de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de águas. Aqui também a gente tem
a plena certeza acerca dos 144 mil serem a igreja, aqueles que estão diante do Senhor, as primícias do Cordeiro. 1 Coríntios 15, 52, ele vai falar que no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Romanos 14, 11, ele vai falar, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso aqui está totalmente alinhado com o que a gente acabou de ler, no verso 6, que fala, diante deles tremem os povos, todos os ossos empalidecem. Exatamente confirmando o que Romanos diz. Parece que Romanos recitou Joel. Filipenses 2, 10, ele vai falar, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, o que nós acabamos de ver. Vamos lá, verso 10, amados. Diante deles tremem a terra e o céu se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ou seja, ele está contextualizando aqui com a volta do Senhor, né? Então ele está falando que os céus estão abalados, o sol e a lua se escureceram e as estrelas retiraram o seu resplendor. Esse momento é qual momento? Esse momento é o mesmo momento que está escrito em Mateus 24, 29, que diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Exatamente o que nós vemos do verso 10 ao verso 11 de Joel 2. Joel 2,17, irmãos, eu quero trazer algo maravilhoso com vocês que vai falar. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Ou seja, novos e velhos na fé, vocês estejam reunidos. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, ou seja, no lugar secreto, no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ali no lugar secreto, ora a Deus. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam um escarnário deles, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Isso aqui, amados, que a gente acabou de ler, é o contexto novamente dos últimos dias. Está alinhado com 2 Pedro, capítulo 3, verso 4, que vai dizer o seguinte, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso aqui é o mesmo verso citado em Joel, que diz, onde está o seu Deus? Né? Porque hão de dizer entre os povos, ou seja, as nações irão murmurar falando, onde está o seu Deus diante de todo esse contexto? E aqui ele vai falar, né, em 2 Pedro exatamente o que Joel fala aqui. E o que mais nos dá medo é que muitos cristãos estão falando isso nos dias de hoje. Os acontecimentos que vivemos sempre aconteceram. Gente, isso é um absurdo, é muita falta de comunhão com Deus e muita falta de conhecimento com as Escrituras.